Você acredita em crime perfeito? Como pode uma família inteira desaparecer sem deixar rastros? Ou pelo menos, rastro suficiente para incriminar alguém? E foi assim, puft, como num passe de mágica, que os Jameson sumiram. Ei mundo, meu nome é Fabi Medeiros e sejam muito bem-vindos a este canal. Aqui tem vídeo novo toda semana, sempre com temas criminais ou curiosidades que acontecem ao redor do mundo. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, para tudo o que você está fazendo, que eu vou te contar essa história. Vem! No dia 16 de outubro de 2009, caçadores de uma localidade remota encontraram uma caminhonete abandonada e trancada na floresta. Dentro da caminhonete não havia absolutamente nada, mas eles conseguiram ver que tinha um cachorro. E embora estivesse extremamente desnutrido, ele ainda aparentava estar vivo. Então, a polícia foi chamada e chegando no local, eles conseguiram então abrir o carro, retiraram o cachorro, ainda com vida, porém ele estava assim muito mal mesmo. E aí a polícia encontrou alguns artefatos dentro desse carro. Eles encontraram documentos de identidade, uma carteira, um celular, uma bolsa de mulher, jaquetas, um aparelho de GPS e uma quantia no valor de $32 mil em cash em uma bolsa debaixo do banco do motorista. Foi dado início, então, a uma investigação e os policiais descobriram que aquela caminhonete pertencia à família Jameson, composta por Bob Dale Jameson, de 44 anos, a esposa dele, Shirley, de 40 anos, e a filha do casal, Madison, de apenas 6 aninhos de idade. Eles moravam na cidade de Eufaula, que fica no estado de Oklahoma, Estados Unidos, mas devido a alguns problemas que eles estavam tendo na casa, eles estavam pensando em se mudar dali para uma cidade que ficava a 48 quilômetros, que se chamava Red Oak. Eles então foram procurar esse terreno, porque a ideia era o seguinte, eles tinham um container. Aqui existe como se fosse... eles chamam de container, mas é como se fosse uma casinha mesmo. Então várias pessoas compram uma casinha pronta, ela já tem a parede, já tem o telhado, tudo, um espaço bem grande que você coloca no seu jardim e ali pode ser um escritório, pode ser uma casa de máquinas, pode ser um galpão, enfim. Mas no caso dele, eles iriam fazer para moradia mesmo. Esse container serviria para eles colocarem nessa nova terra que eles pensavam em comprar e ali eles viveriam. De modo que para eles seria muito melhor, uma vez que eles não gostavam da residência que eles estavam vivendo. Então, durante as investigações, eles foram descobrindo tudo isso. Iniciou-se então uma busca, pelos Jameson, uma vez que não havia ninguém dentro da caminhonete. E nessas buscas, os investigadores acabaram descobrindo que, na verdade, os Jameson haviam desaparecido 8 dias antes, no dia 8 de outubro de 2009. Porque eles encontraram uma testemunha, era um homem que vivia nas montanhas, e ele viu, bem de longe, ele estava lá nas montanhas, mas ele viu essa família nessa região ali, tentando ver o lote que eles iriam comprar. Porém, ele disse que não tinha mais ninguém, que realmente ele só viu a família. E depois disso, ele seguiu a vida dele e foi então o que aconteceu. Então, eles chegaram à conclusão que o cachorrinho da família estava há 8 dias dentro daquele carro, passando por todo tipo de privação. Honestamente, eu nem sei como ele conseguiu sobreviver. E a busca pelos Jameson começou de uma forma intensa. Todo mundo queria saber, afinal, aonde eles tinham ido parar. Através do celular que eles encontraram dentro do carro, que era do Bob, eles viram que tinha uma foto da Madison, da filhinha. E essa foto tinha sido tirada como se fosse numa espécie de pedra, numa colina, algo do tipo. Então eles perceberam que essa foto poderia ter sido tirada um dia antes do desaparecimento, e estava ali no celular. Já a caminhonete não apresentava nenhum sinal de arrombamento, de luta, de nada. E aí o ex-xerife do condado de Latimer, Israel Beauchamp, ele disse que acreditava que a família foi forçada a sair do carro de alguma forma, ou por uma pessoa conhecida, ou talvez até por um desconhecido, mas que eles não tinham desaparecido por vontade própria.
que alguém os obrigou a deixar aquele carro e seguir para alguma direção. E eles não conseguiam encontrar os corpos ou os Jamesons vivos. O GPS que eles encontraram dentro da caminhonete indicava que eles estiveram em uma localização que era como se fosse uma colina ali próximo. Que eles chegaram à conclusão, então, que provavelmente era onde a foto da filha tinha sido tirada. Os investigadores, então, seguiram as coordenadas para encontrar pegadas no local. Um dia depois de acharem o carro, no dia 17 de outubro, mais de 300 pessoas, incluindo autoridades e voluntários, formaram um grande grupo de busca aérea e terrestre, mas nada foi encontrado e a busca pelos Jamesons foi cancelada. Foi aí que, 4 anos depois, no dia 16 de novembro de 2013, alguns caçadores que estavam ali procurando pela caça de veados na floresta, eles encontraram os restos mortais parciais de 3 pessoas. Eram 2 adultos e uma criança, e os corpos estavam a 5 quilômetros de onde a caminhonete dos Jameson foi encontrada 4 anos antes. As investigações oficiais identificaram que os dentes adultos, ossos do braço e da perna de um adulto e fragmentos de ossos pertenciam aos membros da família Jameson, além de também encontrarem sapatos e pedaços de roupa. O médico legista do estado de Oklahoma, Dr. Joshua Lanter, relatou que a causa e a forma da morte eram desconhecidas, alegando que não havia evidência de trauma, embora a hipótese não pudesse ser totalmente descartada devido aos restos mortais estarem incompletos. Também haviam evidências de danos póstumos causados por animais. E, para concluir, o relatório final do Dr. Lanter disse que as mortes ocorreram em circunstâncias suspeitas. Os investigadores então descobriram que no momento de seu desaparecimento, tanto Bob como a Shirley, eles estavam desempregados devido às suas deficiências. E eles estavam recebendo cheques do governo, por invalidez, e era com isso que eles estavam se mantendo. Bom, a Shirley, ela recebia esses cheques porque ela foi diagnosticada com bipolaridade. Já o Bob, ele tinha se envolvido em um acidente de trânsito e por conta desse acidente, ele ficou então inválido para o governo e começou a receber esses cheques. Porém, a mãe da Shirley, ela disse que nunca soube de nenhum acordo monetário que o Bob tinha que justificasse ele receber esse dinheiro ou até mesmo a quantia de $32 mil encontrada no carro. Na verdade, gente, todas as pessoas que conheciam os Jamesons sabiam que eles não tinham assim essa condição financeira maravilhosa, que eles não carregavam dinheiro de um lado para o outro, não era um hábito comum. Então, assim, ninguém na verdade sabia de onde tinha saído tanto dinheiro. Outros objetos alvo da investigação policial foram encontrados, como uma maleta e uma pistola calibre 22 registrada no nome de Shirley Jameson. Porém, ambos nunca foram encontrados. A polícia e os investigadores também encontraram as câmeras do sistema de vigilância da casa, e ali nessas filmagens mostrava que o Bob e a Shirley, eles estavam carregando a caminhonete com malas, como se fosse mesmo a última vez que eles estavam ali na casa, eles estavam partindo, indo embora. Ficou evidente nas imagens. Então, enquanto eles colocavam essas malas, o que chamou muita atenção do ex-xerife Bill Champ foi que ele descreveu que os dois pareciam que estavam em transe. Eles ficavam ali entrando e saindo da casa, carregando o carro, porém eles não se comunicavam, não se interagiam. Algumas vezes eles ficavam parados, olhando para o nada, literalmente como se a pessoa tivesse assim em transe mesmo. E aquilo ali chamou muita atenção do detetive, porque a impressão que dava é que eles estavam sob o efeito de alguma coisa ou em circunstâncias muito suspeitas. O xerife alegou que em uma investigação normal é possível eliminar certos cenários, mas isso não foi possível no caso da família Jameson, porque tudo parecia possível. Bom, diante de tantas informações confusas e pistas que deixavam a desejar, os investigadores nunca conseguiram de fato chegar à conclusão sobre o que aconteceu com os Jameson naquele dia 8 de outubro de 2009. Mas, ao longo dos anos, algumas hipóteses foram criadas
Então eu vou contar para vocês aqui as teorias mais famosas sobre esse caso, né, e que talvez tentam explicar o que realmente aconteceu com essa família. Bom, a primeira teoria diz respeito que os Jameson simplesmente desapareceram na floresta e vieram a óbito por hipotermia. Mas isso não fazia muito sentido porque, segundo os relatórios meteorológicos, os dias que se seguiram após o desaparecimento da família, choveu bastante naquela área, mas não o suficiente para matar pessoas, e que a temperatura mais fria alcançada foi de 4 graus Celsius. Então, assim, isso não seria o suficiente para matá-los. Uma vez também que os corpos foram encontrados a 5 quilômetros da caminhonete, ou seja, seria muito pouco provável que eles estivessem perdidos ou que eles não, tivessem como voltar para a caminhonete, uma vez que falavam que eles tinham morrido por hipotermia, que é perda de calor. Então, eles poderiam simplesmente ter voltado para o carro ou ter saído dali, e se o carro não funcionasse, ter pedido ajuda, não sei. Essa teoria realmente não fazia sentido nenhum, então ela foi descartada. A segunda teoria é de que a morte dos Jameson foi um caso de assassinato seguido de autoextermínio. Bom, os investigadores encontraram também dentro da caminhonete, e por conta disso que essa teoria foi criada, uma carta de 11 páginas que a Sherlyn escreveu para o Bob, onde ela acusava o marido de ser um eremita, que é um ser solitário que gosta de viver isolado, geralmente por penitência, religiosidade ou amor à natureza. Outra carta, que também mencionava algo sobre morte, foi encontrada na casa da família. E para o ex-xerife, o Belchamp, aquela família era uma família muito ligada à morte, eles estavam sempre falando sobre morte, eles eram de fato bem mórbidos, assim, na opinião desse ex-xerife. Porém, a mãe de Sherlyn, ela afirmava que eles eram bons pais, que eles eram boas pessoas, e que com certeza alguma coisa assim de ruim, de muito ruim, aconteceu com eles, porque eles jamais permitiriam que alguma coisa acontecesse com a filha deles se por acaso eles estivessem vivos. Então, que seja lá o que tenha acontecido, aconteceu primeiro com os pais e depois com a filha. A terceira teoria é de que os Jamesons foram assassinados pelo pai do Bob, que na época estava com 67 anos de idade. No início de 2009, aproximadamente 6 meses antes do desaparecimento da família, Bob entrou com uma ordem de proteção judicial contra seu pai. Alegadamente, o pai ameaçou matar Bob e sua família em 2 ocasiões distintas, em novembro de 2008 e abril de 2009. Ele descreveu que seu pai o havia atropelado com seu veículo em 1º de novembro de 2008. Bob também descreveu que o pai era um homem muito perigoso que pensava estar acima da lei, se envolvendo com garotas de programas, gangues e até, gente, eu nem posso dizer aqui no YouTube, mas é aquela paradinha que começa com metan e termina com fetamina. Além disso, o Bob afirmou em sua petição que todos eles estavam com muito medo, vivendo sempre com aquela pressão, que na verdade eles temiam por suas vidas. Na época do seu desaparecimento, o Bob também estava processando o pai dele. A essência do processo era que Bob às vezes trabalhava de graça no posto de gasolina de seu pai, onde metade das vendas havia sido prometida ao filho, mas nunca foi paga. No entanto, o juiz indeferiu essa ordem de proteção no dia 18 de maio de 2009. Para o ex-xerife Belchamp, o Bob e a Sherlyn, eles eram na verdade 2 golpistas. Isso tudo porque eles tinham processado 3 pessoas em 2005 após um acidente de carro. Isso, gente, assim, independente do Bob e da Sherlyn, é uma situação muito comum aqui nos Estados Unidos, porque é obrigatório ter seguro em todos os carros. Então, o que as pessoas fazem? Quando elas estão com um carro um pouco mais velho, assim, já naquela hora de trocar, essas pessoas, e muita gente faz isso mesmo, faz de tudo para que alguém bata no seu carro. Então, dessa forma, você consegue acionar o seguro da pessoa, que é no mínimo de $10.000, e com esse dinheiro você consegue, então, trocar o seu carro. E muita gente faz isso, provoca acidentes, então era exatamente isso que o ex-xerife estava afirmando sobre eles,
que eles sempre faziam esse tipo de golpe. Eles se envolviam em acidentes e depois acionavam o seguro para poder conseguir ganhar, então, uma grana em cima da outra pessoa. Teve também o irmão, né, do pai do Bob, o Jack Jameson, que na verdade é tio do Bob, então, que afirmou que o irmão dele jamais seria capaz de fazer isso com o próprio filho e que quando tudo isso aconteceu, ele na verdade estava internado em um hospital e veio até a falecer em dezembro daquele mesmo ano. A quarta teoria é de que os Jamesons foram assassinados por uma seita. A mãe da Sherlyn, ela acredita fortemente que eles foram mortos por uma seita religiosa localizada no sudeste de Oklahoma. Isso tudo porque o nome da filha dela estava presente em uma lista de alvos. Depois que o Investigação Discover exibiu um especial sobre a família no programa Disappeared, a amiga íntima de Sherlyn, Nikki, recebeu um telefonema anônimo de uma mulher que disse já ter participado de um grupo de supremacia branca que mantinha um livro contendo uma lista de pessoas que haviam causado problemas para eles e que ela os procurava na internet apenas para descobrir que muitos deles haviam desaparecido, incluindo Sherlyn e Bob Jameson. Também foi sugerido que os Jamesons praticavam bruxaria, isso só porque foi encontrado um livro, né, de bruxas ali que falava a respeito disso na casa do casal. Porém, a amiga Nick disse que, na verdade, a Sherlyn comprou esse livro, né, a título de piada e que aquilo não fazia o menor sentido. O padre deles em Eufaula, Gary Brandon, afirmou que Bob confessou que estava lendo um livro satânico. Além disso, pichações misteriosas foram encontradas no container de armazenamento que eles planejavam viver depois que se mudassem para Red Oak. Uma das frases dizia, abre aspas, 3 gatos mortos até hoje por pessoas nesta área. As bruxas não gostam que seu gato preto seja morto. Fecha aspas. A mãe da Sherlyn também relatou que a filha vinha apresentando, né, antes do desaparecimento, alguns comportamentos estranhos. Como, por exemplo, um dia, né, que elas estavam voltando de Oklahoma City. Então, a Sherlyn estava dirigindo. Em determinado momento, ela pediu que a mãe dela saísse do carro. E a mãe dela ficou ali sem entender nada, mas ela insistiu. A mãe, então, desceu do carro e ela foi embora. Porém, a maior prova, né, realmente, de que ali estava acontecendo alguma coisa estranha, de um comportamento, assim, divergente, era a tal fita que mostrava o comportamento dos dois em transe, né, naquela situação ali que parece que eles estavam bem robóticos, um tanto quanto sem pensar no que estavam fazendo e o olhar distante, meio que pro nada, de forma vaga. Então essa era realmente ali a evidência que mais provava de que alguma coisa esquisita estava acontecendo. E aí vocês lembram que eu mencionei com vocês no início dessa história que os Jamesons estavam, né, procurando um lote, uma terra para se mudarem, porque eles não estavam felizes aonde eles estavam vivendo, eles estavam tendo problemas com a casa. E esses problemas, gente, na verdade, é que eles alegavam que na casa tinha de 2 a 4 fantasmas que viviam perseguindo eles. Inclusive, o Bob chegou a ligar para o padre, né, o Gary Brandon, e esse padre contou que o Bob, nessa ligação, perguntou para ele se ele conhecia balas que pudessem matar fantasmas. Então, assim, claramente eles estavam muito atordoados, eles já estavam buscando se mudar dali, mas de fato alguma coisa aconteceu naquela floresta. A gente não sabe até hoje o que de fato aconteceu com os Jamesons. A quinta e última teoria é de que o casal estava envolvido com o uso de entorpecentes. Então, por conta disso, eles estavam apresentando aquele comportamento tão estranho. Também havia rumores de que o Bob e a Sherlyn, eles na verdade participavam do TF de tóxicos, né? Vamos falar assim para não cair esse vídeo, mas que além deles, né, venderem, eles também usavam, então que tudo estava envolvido nessa situação, tudo tinha a ver com isso. Conforme relatado em um jornal em maio de 2010, a mãe de Sherlyn,
que não acreditava que substâncias ilícitas estivessem envolvidas, disse que o casal estava passando por problemas financeiros, uma alegação que lançou ainda mais dúvida sobre os $32 mil em cash que foram encontrados na caminhonete. E embora, gente, a polícia realmente tenha desconfiado desse uso de entorpecentes pelos Jameson, não tinha, na verdade, igual o ex-xerife Beauchamp falou, não existiam evidências de que eles faziam o uso ou a venda desses produtos e que também as pessoas falaram, comentaram muito que se fosse o caso deles terem saído de casa e foram então vender esses produtos, que eles jamais levariam a filhinha deles, a Madison, porque além de ser uma operação super perigosa, eles não envolveriam a própria filha num esquema desses. Então, que não fazia muito sentido, essa possibilidade também foi descartada. O desaparecimento da família Jameson foi perfilado na série Disappeared, do Investigação Discover, no final de 2010, em um episódio intitulado Paraíso Perdido. Mesmo com muita investigação e com muito empenho das equipes de busca, dos policiais, dos investigadores, em todo o caso, infelizmente, o que aconteceu com a família Jameson até hoje continua um mistério. Muitas evidências foram achadas, muitas entrevistas foram dadas, muitas pessoas se mobilizaram para que tudo fosse esclarecido, muitas teorias foram criadas, mas a verdade é que nada de fato foi concluído. Então, infelizmente, esse caso segue sem solução até hoje. Bom, gente, esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixa seu like, se inscreva nesse canal que é de extrema importância e ajuda muito. Se você já conhecia esse caso ou não, deixa aqui nos comentários que eu vou gostar de saber. Redes sociais para quem quiser me seguir por lá, comenta muito para engajar e a gente se vê então no próximo vídeo.